Eu quero mostrar um pouco da força da raça humana, na fé que tem Olorum pra começar a semana. Eu peço salva de palmas para a matriz africana. Pra começar a semana vou pedir aos orixás que leve o bem pras pessoas, que todos vivam iguais, que o mundo todo precisa de justiça, amor e paz. Eu peço saúde, paz, a beleza de Ansan, a coragem de Ogum, os carinhos de Nanã, que o mundo inteiro precisa de sonho e luta amanhã. Eu vou pedir a Nanã e a força de Iemanjá, a fé que tem Olorum, minha fé em Oxalá, que eu tenho os orixás todos pra nos ajudar. Peço a Deus pra ajudar nos sentimentos cristãos, pra todos andarmos unidos, sejam pagãos ou cristãos, e a gente fica juntinho do jeito de dois irmãos. Pra começar nosso tema de espiritualidade, chamaram aqui no terreiro da nossa linda cidade, e aqui vai sobrar orgulho, amor e felicidade. Obrigada, tia. Olha como tá bonito, né? Eu sou porque nós somos. Mas para a nossa roda de conversa, eu fiz uma retrospectiva do que a gente vivenciou durante esse ano. E ficou assim. Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse e pelo que se falou e não agradou. Quero ver sorrisos, pois para muitos fomos e seremos a primeira luz para a compreensão de que a consciência não tem cor, tem amor, tem valor, não é mesmo? E quantos valores aprendemos ao perguntarmos qual a cor da minha consciência nesses círculos de diálogos? Sem pretensão, digo que muitos vão riscando guetos, periferias, sítios, cidades e triunfando sementes de esperança e liberdades. A Lei 10.639, para muitos uma criança órfã, para outros uma adolescente completando a maioridade, 18 anos. Para nós, motivação para fortalecer práticas educativas, promover espaços de reflexão, desenvolver o protagonismo estudantil e, principalmente, contribuir para a jornada da identidade racial. Mas como? Como fazer? O mestre centenário Paulo Freire nos responde: problematizando, pesquisando, respondendo, vivenciando e se aclimbando. Encontros mensais. Assim o fizemos. Iniciamos tentando entender, reconhecer, afirmar, reafirmar nossa identidade. E para isso perguntamos: por que meu cabelo crespo, cacheado, caracolado, pichain te incomoda tanto? Simplesmente dissemos: ele é símbolo de luta. Mas a baiana pernambucana do NEABI, do IFCE de Acopiara, Alcione, nos disse que ele é resistência, empoderamento, e que é preciso romper com estruturas sociais, econômicas e políticas que nos impõem padrões estéticos que negam nossas raízes afro-indígenas. Ah, como é dolorido estar sempre em posição de defesa e em constantes enfrentamentos, maldito racismo estrutural, que nos impõe sempre nos perguntar: o que queres que eu te fale, da dor ou da cor? E uma rosa, doutora Rosinha Ribeiro,
nascida nos pedregulhos do sertão de Mombaça, semeou entre nós sementes de esperança e de uma sociedade mais igualitária e respeitosa. Mas tudo isso não foi, não é e não será suficiente. Seguimos a saga de busca por respostas para construir a vida que todos buscamos e a sociedade que todos queremos. E descobrimos que precisamos entender qual a relação que há entre identidade racial e colonialismo. E para isso contamos com a mestranda da UFBA, Marta Alencar, nascida no Rio de Janeiro e residente em Salvador, que nos vem dizer que o patriarcado histórico que colonizou e impera no Brasil só será erradicado quando as crianças forem ensinadas com práticas menos preconceituosas, menos racistas e dialógicas, e ressalta a relevância da pesquisa e estudos que estão sendo realizados para o enfrentamento e para o empoderamento das juventudes. Eita, que caminhada longa, dolorida, mas tentamos entender que eu sou porque nós somos. Não foi mesmo? Estamos engatinhando na compreensão e vivência do Ubuntu. E as meninas que não são as superpoderosas, mas são as superprofessoras, Ângela Paulo, Elissandra, Ivânia e Mara, vem que vem com tudo. E chegamos ao 4º círculo de diálogos afro, e para isso fomos vencendo os bárbaros, reconhecendo as peles negras e mistificando as máscaras brancas, por meio das línguas inglesas e espanhola com a professora Ângela Paula. E aqui chegamos, fizemos os movimentos de rotação e translação na geografia da África e no Brasil, percorremos serras e mares, ultrapassamos todas as coordenadas e rompemos as linhas divisórias dos trópicos contra o preconceito e racismo, com a professora de geografia Elissandra Vieira. Paramos no quilômetro 63 e, como os anjos zombadores, fomos ao cárcere do navio negreiro. Enfrentamos guerras, motins, entradas e barreiras. Sambamos, jogamos capoeira, comemos acarajé, vatapá, tapioca, sururu, e com a força dos orixás nos aquilombamos contra o racismo e o preconceito, com a mestra historiadora e professora Mara Rubem Alencar. Mas não podíamos parar. Quiçá pudéssemos parar, não é mesmo? Mas o mundo não para. A vida segue, o racismo não nos dá trégua e precisamos continuar construindo lugares de fala e empoderamento das juventudes das escolas Alfredo Nunes de Melo, Liceu de Acopiara e Maria Teixeira Leal. E para isso é preciso conhecer os modelos de formação e organização das sociedades, as formas de governos, os mecanismos de organizações sociais, as legislações que garantem as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, que nos vem pelo rio chamado tempo, arrastado pela resistência dos povos indígenas e negros, que contribuíram à pátria amada Brasil e que nos chega pelo canal da sociologia, ministrado pela professora Ivânia. E na perspectiva de construção de um grande círculo de geração da paz, para todas, todos e todo que nos aquilombamos, para conhecer o sincretismo religioso, rejeitar a intolerância religiosa, respeitar as religiões de matrizes africanas, porque de parteira, rezadeira, bezedeira, nenhum de nós se livrou. Afinal, somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai Criador e habitantes do grande quilombo universo. Façamos barulho pela madrugada, reguemos a noite escura como um lampião e gritemos bem mais alto. Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Que assim seja. É parrei, laroiê, muiucu, eu sou do bar. Axé, amém, arerê, aleluia. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a este quilombo. Obrigada, Walter. O Walter foi nosso parceiro na secretaria, né? Vem representando a Secretaria de Culturas. Bem-vindo ao nosso Quilombo e Círculo de Diálogos. E para agora, a gente vai, para o que é importante, agradecer desde já a vocês que se dispuseram a estar aqui, lindos e lindas. Não é fácil, a gente sabe, professar as religiões de matriz africana, né?
E aí os nomes, por isso o pai de santo, por isso as mães de santo, por isso os irmãos e irmãs. E nós somos irmãos de santos e não de santo, quem também não é, né? Pai Rafael, né, da Silva, dos santos. É da Silva e do Santo? Do Santo. É, dos santos, o nome dos santos é porque era oferecimento aos santos, né? Ainda veio trazendo dos santos, foi aluno lá do liceu e veio hoje para conversar conosco. A gente fez algumas perguntas, mas é livre. A gente está com o canal aqui do Pedro, né? Depois é como a gente disse, se quiser. E a gente vai tirar algumas curiosidades. E vocês, alunos, se quiserem perguntar também, fiquem à vontade, os professores. Né? Não é uma coisa de outro mundo. O Pedro até tinha feito algumas perguntas, mas depois não fez. Mas se não fizer, Pedro, passa aqui as perguntas que a gente entrevista. E Rafael vai responder para a gente. Depois vai fazer uma oração e um banho de cheiro, de descarrego, para a gente, como todo bom terreiro o faz. Com você, pai. E eu quero fazer primeiro, tá? Eu quero pedir sua bênção. Boa tarde, pessoal. Com prazer que eu estou aqui hoje, a convite da Sônia e de toda a sua equipe, para a gente falar um pouco sobre a nossa religião, também tirar algumas dúvidas daqueles que não conhecem, porque é sempre como a gente fala, é muito fácil julgar algo que você não conhece, não é verdade? E para que você julgue e tenha uma certeza, é preciso conhecer. Mais uma vez estou falando, é um prazer também rever alguns professores que estudei com eles. Fui aluno do Alfredo Nunes, fui aluno do liceu. No tempo teve que a gente sair daqui para poder formar hoje o Alfredo que é. E a gente foi passado para o liceu, no caso. Mas não é disso que a gente vem falar, é só falando que é um prazer. Estou aqui aberto, à disposição, para aqueles que quiserem entender mais, aqueles que quiserem saber alguma coisa sobre as religiões de matriz africana. Eu sou sacerdote do Centro Espírita de Umbanda e Quimbanda, na cidade de Acopiara. Tenho 8 anos de fundação e sou dirigente principal. Aqui estão os meus filhos de santo. Uma parte, não veio todos, porque são bastante realmente. Então eu convidei apenas alguns para estarem aqui com a gente, para poder participar desse momento com vocês. E à disposição de todos, viu? Mais uma vez agradeço aos filhos que vieram comigo, que representam também a nossa casa na cidade de Acopiara. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que para todos é interessante. Quando foi que o senhor começou nessa vida de fé, de espiritualidade, e também como foi que descobriu? Como foi que descobriu, porque tenho certeza que não foi de uma hora para outra, né? Então eu queria saber, ter essa curiosidade. Pronto. Como eu falei para a Sônia da vez passada, que estive com alguns professores lá na minha casa, a iniciação já veio praticamente desde o meu nascimento. Eu sou de família indígena, dos índios tapebas, que ocupam a região da cidade de Caucaia para frente, propriamente um distrito por nome de Capuã. E já tinha pessoas que eram espíritas umbandistas na minha religião, na minha família, aliás. Então foi praticamente desde o nascimento. E já nasci sendo abençoado por orixás. Antes mesmo de nascer, no período da gravidez da minha mãe, já tinha bênção de orixá sobre a minha vida. E fui, aos poucos, desenvolvendo, porque existe sim uma feitura, existe uma formatura que é para ser feita dentro da espiritualidade, assim como em outras existem graus e consagrações que vão passando com o tempo. Então, eu posso dizer que eu já venho de família. Fui de outra religião um tempo, na minha adolescência também, mas a gente é aquilo que Deus escolheu para a gente. Então, retornei novamente para a Umbanda, fiz todas as minhas obrigações que tinham de ser feitas e hoje sou consagrado, sou coroado a pai de santo, sacerdote
de Umbanda. Então, começou tudo assim, começou já desde a minha infância. E os outros aqui, os demais, com o tempo foram conhecendo, como eu falei, é conhecendo que você entende as coisas, é conhecendo que você deve ter algum tipo de julgamento. Então, eles são meus filhos, tem bastantes outros, tem outros aqui na cidade de Acopiara, tem em outras cidades vizinhas, tem filhos de santo em outros estados. E assim a gente vai levando aquilo que a gente aprendeu, aquela ciência que a gente tem, que é o que a gente chama assim. Neivinha, vai que eu reproduzo. Igual a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica também tem toda uma hierarquia. Queria saber se também na sua religião existe isso, existe alguma hierarquia. Existe um grau hierárquico. E se é, por exemplo, tem papa, padre, concílios, né? Se tem isso, ok. E eu queria fazer a outra pergunta também, né? Se eu, como cidadão comum, quiser fazer um processo de iniciação para saber como é que eu devo proceder, né? Se eu quero, por exemplo, nunca fui, mas tenho um desejo de eu posso. Essa é uma. E se mesmo eu sendo frequentante, participante da religião, do terreiro de matriz africana, vocês frequentam outras igrejas, se isso é comum entre vocês, se não é. Pronto, começando por uma pergunta feita ali, por a nossa amiga professora Neivinha, né? Da matemática. Então, respondendo a sua pergunta, sobre a hierarquia, existe sim a hierarquia dentro da Umbanda. Vamos supor que vamos para a igreja evangélica, tem pastores, tem obreiros, tem presbíteros, tem diáconos, e assim, todo um grau hierárquico ali dentro, naquele espaço. Na igreja católica tem o padre, tem os coroinhas, tem sacristãos, né? Dentro da Umbanda é a mesma coisa. Dentro da Umbanda tem o pai de santo, tem a cambone. O que é uma cambone? É uma responsável por a casa também, ali na área de servir ao orixá, de entender, de levar uma mensagem para outra pessoa. Tem os filhos, tem o pai e a mãe pequena da casa também, que são aqueles que estão também sendo preparados. Então tem todo um grau hierárquico sim dentro da Umbanda, entende? E sobre a pergunta da professora Sônia, sobre se eu tenho vontade de, por exemplo, se eu sou uma pessoa de outra religião e eu tenho vontade de fazer parte da Umbanda, de passar a ser umbandista, e se eu posso? Pode sim, entende? Como é o processo? O primeiro processo é começando a conhecer. Você vai ao terreiro, vai visitar, procurar os fundamentos daquela casa, procurar entender. O pai de santo, com certeza, vai lhe receber, vai começar lhe explicando, porque todo um processo de desenvolvimento. Vamos supor que é como se você fosse fazer um curso e você entra ali sem saber de nada até chegar o momento em que você tem aquela conclusão daquele ensino. Então, é dessa forma que é feito. Primeiro se vai ao terreiro, começa conhecendo, passa por um período de observação, onde o pai de santo vai estar observando, aonde o pai de santo vai fazer a cabala do médium, o jogo de búzios para confirmar o orixá daquela pessoa. E agora em cima disso, pode me falar, ok, todo ser humano é médium? Sim. Todo ser humano traz um tipo de mediunidade. Uns para a incorporação de um orixá, outros são médios sensitivos, outros são médios videntes que conseguem ver algo. Ou seja, você tem um sonho. Eu tenho um sonho e aquele sonho finda acontecendo. Eu estou sentindo que vai acontecer algo e finda acontecendo. Isso é um tipo de mediunidade. Então, ela precisa apenas ser desenvolvida. E quando passa para dentro da Umbanda, passa por todo esse processo, onde o pai de santo vai ver qual o orixá que rege o ori, a cabeça daquela pessoa, para poder começar todo o trabalho de desenvolvimento. Certo? E se a gente frequenta outras igrejas, outras religiões? Sim. A Umbanda ela tem uma forte influência da Igreja Católica, aonde vem a questão do sincretismo religioso, aonde, no caso, o meu santo, meu orixá é Ogum, por isso que tem o nome de Pai Rafael Santos de Ogum, que é assim como eu sou conhecido. Essa é a minha conta do meu orixá, representando o orixá Ogum, que dentro do Brasil é representado pelas cores azul, vermelho e em algumas casas por verde também. Sincretizado na Igreja Católica
como São Jorge Guerreiro. Por isso que o nome do meu barracão, do meu centro, é Centro Espírita de Umbanda, São Jorge Guerreiro e Caboclo Pena Branca. Viu? Então, a gente frequenta sim, e estamos abertos para ir para qualquer religião, para poder visitá-los, fazer parte de alguns eventos. Quanto a isso, não existe nenhuma restrição, não. Mais alguém? O Rafael, o Gustavo, quer saber com relação aos preconceitos sofridos e principalmente o que se é mais evidenciado, que é esse negócio que você não pode ir porque vai incorporar e vai colocar e tirar as coisas, né? Assim nas pessoas. Sobre isso, as pessoas têm um grande pensamento errado, pensa que estando dentro da Umbanda, por a gente ser espírita, vai chegar lá e um espírito vai incorporar, vai fazer todo aquele reboliço todo que as pessoas pensam e na realidade não existe isso. Está entendendo? A desenvolvência da incorporação no médium, porque como eu falei, tem vários tipos de médium, nem todo médium tem o dom da incorporação. Entendeu? Muitos médios não são rodantes. O que é isso? Quando a gente fala não são rodantes, não tem dentro da sua mediunidade a capacidade para incorporar um sagrado, um orixá. Diferente do que as pessoas acham que são demônios, na realidade o caboclo, o guia, o mestre superior, o orixá, ele é um espírito encantado que trabalha através dos seus filhos para evoluir o ser humano, para auxiliá-los em alguma coisa que eles precisem sobre a sua vida, diferente de demônios que vêm para destruir, entende? Mas como existe essa faixa de preconceito, sim, as pessoas não conhecem, é o que eu falei. Por não conhecer, pensam que é daquela forma que se é executado os cultos religiosos, mas nada a ver disso, não existe nada, nenhuma possibilidade dessa, de uma pessoa chegar no terreiro e ela ficar possessa de alguma entidade demoníaca, porque na realidade a gente não cultua demônios. Entende? Se quiser mais. E como é que a gente usa? Completando, né, a pergunta dele. Como é que a gente usa para combater esse preconceito? A gente sofre muito esse preconceito realmente. Mas é mostrando a diferença, mostrando a verdade, que não é aquilo que as pessoas pensam. Entende? E quando o caboclo incorpora no médium, a primeira coisa que o caboclo incorpora, ele chega e diz: louvado seja Deus. Então, um espírito, se fosse um espírito contra as leis de Deus, não estaria saudando ao Criador primeiramente, dizendo: louvado seja Deus, salve a Mãe de Deus. Outros caboclos dizem: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Então, existe tudo isso. E a gente quebra o preconceito, mostrando quem realmente somos. Tanto é que no início quando a gente vai começar, é rezado o Pai Nosso e a Ave Maria, que já quebra o preconceito de a Umbanda ser uma coisa que é do mal, né? Que uma religião que fosse do mal, ela não iria pedir a permissão rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. Exatamente. Então já quebra assim esse paradigma de que a religião é uma coisa do mal. Então, a gente não abre nenhum culto religioso sem antes rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, que são as rezas, as orações de frente, realmente, para ser feito. Até alguns espíritos, como os pretos velhos, rezam o Pai Nosso, rezam a Ave Maria, rezam Salve Rainha, rezam a oração do credo. E quando a pessoa chega no terreiro, que ele já vê isso, ele vê várias imagens, pelo menos no meu já tem várias imagens: Nossa Senhora das Graças, Santo Expedito, Santo Antônio, São Francisco, tem a representação de Jesus Cristo. E na hora de se iniciar, é preciso pedir permissão a Deus para que os bons espíritos venham trabalhar em prol daquelas pessoas que estão ali. Então, quando a pessoa chega, ela já se depara com essa situação. Ou seja, ela já vê realmente algo diferente do que pensa. Porque, como eu falei, é conhecendo para poder ter um julgamento. Mais alguma pergunta, Neivinha? Vandecleia? Vamos fazer as duas para ele já... E nós vamos passar o resto do dia aqui, vamos.
Você quer que ele explique sobre os orixás? Sobre É? Exus e Pombogira. Ah, Exus e Pombogira. Não fala da amiga, não. E tu, Neivinha? Não, é porque assim, na igreja católica existe também a questão da catequese, né? E eu queria saber se na religião também existe essa catequese, assim, essa introdução, essa formação. Ok. Pronto, sobre Exus e Pombogiras. O que são Exus e Pombogiras? São entidades que são guardiões de estradas, de encruzilhadas, que trabalham na influência do homem, do próprio ser humano. Entende? É tanto que tem até um fardamento que a gente fez, que eu coloquei uma frase falando sobre Exu, que diz: Exu, não sou anjo nem demônio, sou a sua semelhança. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Exu é a entidade que representa os seus atos, é a lei do equilíbrio, é como se fosse a lei do retorno. Você chega para um Exu, você vai pedir o mal a Exu. Então quem é mal? Você que foi pedir. Se você encomenda a morte de alguém, existe o assassino, mas você foi o encomendador. Então Exu, ele é apenas a força que está dentro de você. Ele é aquilo que você é, entende? Exu pode fazer um mal? Pode sim. Está entendendo? Mas há pedidos. Exu, vamos supor que ele seja um cumpridor de lei. É tanto que Exu trabalha dentro da lei nessa questão, na lei do equilíbrio. Então aquilo que você é o que vai fazer aquele orixá ser. Entende? Somente isso. Se mais tiver alguma dúvida. As pessoas falam exatamente por isso, né? Porque já tem Exu como um demônio, mas na realidade não. Ela é da catequese. Sobre catequese. Existe sim, existe o desenvolvimento prático e o teórico. O prático é aquele desenvolvimento onde você vai receber passes do orixá, você vai receber a influência da energia do orixá, para que o seu possa se aproximar de você. Também o orixá vai contar sobre a sua história, sobre algumas coisas. E existe também o desenvolvimento teórico, que é onde o Pai de Santo reúne todos os seus filhos e a gente vai fazer isso aqui. A gente vai conversar, a gente vai explicar, tirar dúvidas, falar sobre entidade tal, falar sobre corrente tal, ensinando tudo aquilo que eles precisam, como se fosse uma preparação. Aí a partir daquilo também tem o batismo do filho dentro daquela religião, e assim ele começa todo o seu processo de desenvolvimento. Mais alguma coisa? Pode sim. Não, é porque assim, você falou que ele é cumpridor da lei, então ele faz aquilo que você pediu. É verdade que, por exemplo, dependendo do que a pessoa peça, principalmente uma questão de saudade, né, para outra pessoa, pode até acontecer com aquela outra pessoa, mas futuramente pode voltar para você ou acontecer de voltar para outro ente que ele seu depois de geração. É como eu te falei e respondi há pouco tempo. É a lei do retorno. Exu é cumpridor de lei e ele é uma balança de equilíbrio. Então tudo aquilo que você fizer, ele vai voltar para ti também. Mas aí, no caso, eu já ouvi conversas de que pode não voltar para mim, Mas atingir alguém que você ame, atingir alguém da sua família. ou até outra geração pode pagar pela vida. Exatamente, porque é uma questão de uma semeadura. Você colhe aquilo que você planta. O orixá Exu, tem vários orixás. O orixá Exu está ali para trabalhar por você, para lhe fazer o bem, para abrir um caminho para você conseguir um bom emprego, para você conseguir passar numa prova, ter uns bons estudos, para você conseguir construir a sua vida. Ele é o dono dos caminhos, entende? Então, se no seu caminho você semeia o mal, mas na frente ele vai voltar para você, porque você vai passar por aquela mesma coisa, entende? É como eu te falei, o Exu, a Pombogira, que são os Exus, na realidade, que é a esquerda da Umbanda, ela está ali para trabalhar de acordo com o que você é, entende? Então nunca peça a um Exu aquilo que você não quer para você, porque ele vai voltar novamente como a lei do retorno, certo? Mais alguma coisa? Rafael, sobre os dias, eu estou vendo que os filhos, cada um tem cor diferente. Então, as cores sou eu que escolho, ou sou de acordo com o meu orixá? A cor é de acordo com o seu orixá. Por exemplo, eu como filho de Ogum, já falei sobre a cor do orixá há pouco tempo. O azul, ele representa o meu orixá. Você vê essa toda colorida,
a gente chama de guia de 7 linhas, ou seja, que representa os 7 orixás que governam a Umbanda, entende? Porque tem outros orixás que fazem parte já dentro do culto do candomblé, que já tem um fundamento totalmente diferente da Umbanda, mas também uma religião de matriz africana. No caso da Jaísa, a Jaísa tem a conta amarela, que representa o orixá Oxum, que é a dona da cabeça do ori, que é o orixá que pertence a ela. Tem o Anderson, com a guia marrom, que simboliza o orixá Xangô, que é o orixá dono da cabeça dele. Tem Eduarda, com a conta branca, que significa Oxalá. Então, cada orixá tem uma cor, entende? Que o simboliza, que o representa. Aí já tem a Maria, que tem a sua azul também, que representa Ogum. O Júnior não trouxe a dele, mas tem a branca de Oxalá, também, que é de Oxalá. O Dejaí de Oxalá também. O Djalma com a marrom, representando o seu orixá também. A Laísa com outra amarela, representando Oxum também, que é o orixá dela. Então, cada orixá tem a sua cor e tem o seu ponto de vibração. Entende? Como Iemanjá. Qual o ponto vibracional de Iemanjá? O mar. Considerada como a rainha do mar. Oxum, a senhora das cachoeiras, senhora das águas doces, a rainha das águas doces. Então, todos eles têm seus pontos vibracionais e todos eles têm uma cor que o representa. Mais alguém? Eu tenho. Nessa questão dos orixás, né, que vai sendo a partir do processo de iniciação. Mas como que se dá assim? É uma coisa que a gente sente, percebe, ou são os orixás quem se apresenta? Como é esse processo de descobrir qual é o orixá? É feito um cálculo, que é feito pelo nome da pessoa e pela data do seu nascimento, onde o Pai de Santo tem a consagração e o grau para isso fazer. Com o tempo também os filhos de desenvolvimento vão aprender a fazer esse cálculo, aonde vão chegar em certos números que representam aquele orixá, no caso, que é o seu orixá. Aí a confirmação a gente faz através do jogo de búzios, que é um jogo onde a gente vai fazer a confirmação se realmente é aquele orixá que pertence à sua cabeça, porque todo ser humano traz o seu orixá já desde o nascimento. Entende? Isso, se descobre nesse processo quem é o orixá. Todo ser humano, quando nasce, já tem o seu orixá, então é descoberto através desse processo. Mais alguém? Se não, Renato, professor Renato. Em relação à produção de materiais educativos, até porque uma questão de aprofundamento existe material, porque assim, a situação. Eles querem saber se tem um material produzido por ter um livro. Por exemplo, nós temos um momento que vai completar mais 20 anos, mas ainda é muito incipiente em termos de materiais, principalmente agora a partir da segunda reforma do ensino médio, vai existir um aprofundamento em relação à necessidade, tanto de gênero quanto também religioso e tudo mais. E aí nós temos percebido cada vez mais um grupo religioso tomando à frente da situação da organização do Brasil, e aí a gente precisa, né, se policiar com materiais para desconstruir vários preconceitos. A primeira pergunta é se existe dentro dessa organização materiais que pudessem ser socializados nas escolas, até para nós como pessoas. A segunda pergunta é sobre de que forma essa organização, né, os primeiros são feitos. Então, por exemplo, você disse que as vizinhas, como é essa hierarquia ou essa organização de terreiro? Né? Então, a organização central, por exemplo, da ficaria, como é essa dinâmica esse diálogo? E a terceira pergunta é saber, além do lugar de fala, que é super importante nesse tipo de evento, mas assim, existe algum movimento no Brasil, dentro dos serviços, que possam ocupar cargos políticos no sentido de defender mesmo as religiões de matriz africana, porque assim, nós viramos obstáculos bonitos, né, teoricamente, mas nós estamos percebendo cada vez mais um processo de evangelização. Então, assim, a gente precisa também ocupar determinados espaços, seja espiritismo, educacional, seja a própria religião africana. Então, assim, seria nesse sentido, se existe uma articulação política, né, para defender as coisas políticas, porque às vezes são propostas, são por pessoas eminentemente católicas e pessoas terrivelmente evangélicas, né? Então, a gente tem percebido, então, assim, são essas três coisas. Então, a primeira, sobre o material educacional, a segunda, sobre como é essa organização, e a terceira, sobre esse lugar de fala necessário. Pronto. Sobre materiais, existem sim disponíveis dentro das casas de Umbanda, que as casas de Umbanda que a gente fala são
lojas que vendem tudo sobre Umbanda, existem cursos intensivos de Umbanda, eu tenho até alguns livros que falam sobre isso também. O curso intensivo de Umbanda, o curso intensivo da Quimbanda, que mostra também sobre a Quimbanda dentro da Umbanda, que é, no caso, a esquerda, o culto aos Exus e as Pombogiras, que ela já perguntou. Então, existe sim materiais hoje disponível no comércio para isso. Só que dentro do educacional daquele terreiro, é o sacerdote da casa que é o principal, que pode assim, que vai passar o conhecimento principal para os seus seguidores, entende? É no caso, como ela falou, o exemplo de uma catequese, de um ensino. No caso, eu sou o responsável por ensinar o filho de santo sobre isso, sobre aquilo, também baseado em materiais, onde estão disponíveis sim. E sobre a questão de como se dá a organização. Suponhamos aqui, por exemplo, eu tenho hoje meu terreiro, eles estão, uma parte dos filhos aqui, estão em desenvolvimento. Vamos supor, o Anderson daqui a um período, ele consegue passar por todas as etapas, todos os graus de ensinamento, ou seja, vamos supor que ele se formou, entende? Dentro daquilo, a gente vai consagrar ele a um pai de santo, ele vai abrir a casa dele, que também vai estar sob a dominância do principal sacerdote e do orixá dele, e assim vão se formando os terreiros, entende? Você faz parte daquela religião, você foi consagrado àquilo, então você já tem, pode dizer, já tem autoridade para abrir a tua casa. Então todos os terreiros que existem foi de pessoas que passaram por todo aquele grau de instrução. E se existe uma central, se existe algo onde você possa se basear. Dentro do estado do Ceará existe uma associação, tem várias associações que a gente pode ter, como aquela que tem controle sobre todos os terreiros, os registros que são feitos. Hoje, depois da lei que a Dilma sancionou em 2012, dando autoridade, posso dizer assim, colocando a Umbanda como uma religião respeitada por lei, hoje já ficou mais fácil ter um terreiro, colocar um terreiro. Se você tem a capacidade para aquilo e tem a autorização do teu pai de santo, você pode também procurar um contador no município, pode procurar um advogado, fazer o estatuto todo daquele terreiro e colocar também como um registro municipal, entende? Mas antigamente se dava como? Antigamente as pessoas, o pai de santo levava aquele filho até a União Espírita Cearense de Umbanda, que está localizada em Fortaleza, vamos supor como uma sede, que eu vou citar ela porque a UECUM, que é a União Espírita Cearense de Umbanda, é uma das mais antigas, onde o filho ia lá e tirava o seu registro junto com o seu pai de santo, e a partir dali ele poderia abrir a sua casa, abrir o seu barracão, o seu terreiro, a sua roça, como assim for chamado, entende? Então existe sim sedes para isso. No caso, os meus filhos de santo só podem abrir terreiros quando estiverem com sua capacidade e com também a minha autorização, assim como eu tive do meu pai de santo para poder abrir a minha casa. E sobre a questão se existe alguma influência política, hoje existem bastantes políticos dentro da Umbanda. Pena que é um assunto que você falou que muitos às vezes deixam de lado, entende? É um assunto que é esquecido às vezes, mas existem muitos sacerdotes, grandes sacerdotes que são, vamos supor que são vereadores, são prefeitos, são deputados, pessoas que estão realmente dentro da política. E hoje já estão, eu posso dizer que hoje já tem melhorado bastante. A gente já tem pronunciado a nossa religião e batido de frente contra o preconceito em muitas áreas, e uma delas é dentro da política também. Vocês encontram apoio nessa representatividade? Porque, assim, junto ao preconceito, como você disse, tem prefeitos, tem vereadores, tem até deputados, mas eles se processam e eles defendem? É como eu falei, alguns sim, mas a maioria ainda hoje também estão escondidas por causa do preconceito. Dentro da cidade de Acopiara tem alguns amigos meus que não são da Umbanda, mas que estão dentro da política, e sempre que a gente precisa de algum apoio, estando dentro da capacidade naquele momento, né, sempre também chegam junto, tá entendendo como a gente pode falar. Mas a Umbanda, ela precisa sim também que os políticos que representam a religião, não só que representam, porque preconceito você não deve defender apenas aquilo que você é, você também tem que defender a fé do outro, porque o meu direito se acaba quando eu começo a invadir o seu, não é verdade? Então existem sim, pena como eu falei, que ainda bastante se escondem por medo, por preconceito. Com medo de sofrer retaliações, né? E a gente, eu digo a gente, porque as minhas matrizes, embora eu seja católica, apostólica, praticante, eu até brinco, eu sou católica, apostólica, praticante de terreiro,
Não tenho vergonha, sempre que posso vou. Eu acho muito tranquilo. Tenho vontade até de ir mesmo e fazer, mas o grande norte das religiões de matriz africana é praticar o amor. Né? Então é o amor incondicional a qualquer ser. E a gente acredita na ancestralidade. Então a força que nos move é a força dos nossos ancestrais. É a força dos que foram. A gente acredita na vida eterna. A gente acredita na ressurreição e principalmente a gente acredita no amor. Então eu sou porque nós somos. E isso a gente vivencia. Isso a gente acredita e isso é que a gente quer pregar, né? E precisa. Porque em 20 anos de lei não é uma lei que nos obriga a amar e a respeitar. Então eu não posso respeitar por uma obrigação legal ou de ser preso, né, contra racismo. Então assim, Rafael, a gente ficaria horas te ouvindo, mas a gente tem uns alunos ali que precisam ir às suas casas, que ainda estão distantes, a gente ainda tem mais um degustar ali, então a gente queria que você fizesse agradecer imensamente com uma salva de palmas ao Rafael. Axé. Muitas bênçãos para ti, que os caminhos se abram e pedir, e você pode fazer suas considerações finais. Então, desde já eu agradeço a toda a equipe de professores, a todos que estão na organização dessa conversa, agradecer a presença de todos os alunos, de todos aqueles que estão aqui. E, como eu falei, é conhecendo, para depois você saber realmente o que é. Não podemos julgar sem conhecer. Isso a religião nenhuma, nem a ninguém. E outra, a liberdade religiosa no Brasil, ela existe. E hoje é defendida por lei. Então, não se envergonhe de ser o que você é. Se você é católico, professe sua fé. Se você é evangélico, professe sua fé. Mas sem desrespeitar do outro. Porque o primeiro mandamento, aliás, o principal mandamento de Cristo foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, de vários mandamentos que a Bíblia já tinha, ele desfaz todos os outros e resume em um só. Então, não adianta você cumprir tudo se você não cumpre o principal mandamento, que é o mandamento do amor e do respeito. Então, exatamente, a nossa religião ela está baseada nisso. Nós recebemos preto, branco, de qualquer tipo de orientação sexual, pessoas que venham, que seja rico, que seja pobre, independente de quem seja. A gente está de portas abertas para receber, porque Cristo não negou ninguém. Então a principal lei foi a lei do amor. Então se você não ama, você já está saindo fora da sua religião a partir do momento que você perde a questão, o maior vínculo na vida que existe, que é o amor. Então eu agradeço a todos e peço que Deus nos abençoe, abençoe a vida de cada um. Peço que de Exu a Oxalá, de todos os orixás, eles possam intervir na vida de vocês trazendo coisas boas, porque é isso que a gente deseja. A gente deseja que o ser humano seja feliz, que ele tenha paz, saúde, que ele tenha amor, tenha caminhos abertos. E é isso que a gente sempre pede aos orixás no momento de culto. E é isso também que eles vêm desejando a todos, trabalhando em prol disso, viu? Agradeço e quando precisar a gente vai estar aqui, certo? Salva de palmas.